Marketing de influência é uma coisa antiga, como quase tudo que a gente faz hoje tem raízes lá atrás. E quando a gente fala de marketing de influência do século passado para agora, a diferença é a forma que se estruturou a influência, a mídia e a importância disso no cenário. Então, se a gente pensar no século passado, quando um artista, um esportista, uma pessoa conhecida, uma celebridade, era contratada por uma agência para falar em determinados spots comerciais, como a mídia era estruturada, isso era marketing de influência. Inclusive, quanto melhor você fizesse o fit entre a pessoa que era contratada com o tipo de produto e o canal onde ela falava, era muito melhor o resultado, que é o que acontece hoje. Quanto melhor for a contratação do influencer com o produto que ele oferece, o serviço e a mídia onde ele atua, faz toda a diferença. A diferença de estruturação é que antes era muito mais centralizado a mídia em si, e hoje os próprios influencers têm mídia, e a gente tem também uma pulverização muito grande de formatos. Antigamente era só grandes celebridades, grandes pessoas que atuavam em grandes impactos, que eram influencers que conseguiam ser contratados. Hoje a gente tem desde nano influenciadores, que têm poucos seguidores, até os big, né, os hiper influenciadores, que seriam as grandes celebridades. E a pesquisa recente do YouPix mostrou, né, que a maioria das empresas hoje já no Brasil, mais de 86%, entendem que trabalhar com influenciadores traz um resultado que nenhum outro tipo de comunicação digital pode trazer. E eu estava fazendo a reflexão, né, do porquê disso. E aí, baseado em outras pesquisas, fica bem claro que o influenciador hoje, que é o que a Marta está colocando, ele é um criador de conteúdo, né? Ou deveria ser um criador de conteúdo acima de tudo, e por ser e por representar muitas vezes ali alguma bandeira, alguma tribo, né, algum nicho, acaba criando uma comunidade em torno de si mais facilmente do que marcas, né? E através do seu conteúdo acaba a paixão pelo conteúdo, né, acaba ganhando maior empatia do público. De alguma forma, tudo que o influenciador fala tem uma veracidade maior do que de repente o que a própria marca fala, né? E uma das partes mais interessantes, né, que é o valor de descobrir marcas através de influenciadores, é ver o produto em ação. Então, uma das pesquisas da Global Web Index mostra isso, né, que está em primeiro lugar por que as pessoas gostam de ver influenciadores falando de marcas e outros produtos, porque eles colocam isso em ação. A forma como eles colocam é mais verdade, você vê de fato aquilo lá, né, realmente como ele é, aquele produto, aquele serviço. De alguma maneira isso agrega bastante valor, o que corresponde a essa afirmação de que ele traz um resultado que nenhum outro tipo de comunicação pode trazer. Acaba impactando e influenciando muito mais, né? Por que o marketing de influência também traz um resultado bacana, né, quando ele é bem feito? Porque ele tem um pouquinho de relações públicas, né, de RP. Quando você pega um influencer falando de algo, ele é muito parecido com, se a gente pegar as estratégias anteriores, por isso que é bem bacana a gente entender aquilo que a gente fala, né, Rafa, que marketing digital, primeiro é marketing, depois vem o digital. As estratégias de RP, que já acontecem há um tempão, elas são muito mais fortes do que a de propaganda. Por quê? A pessoa que faz relações públicas, ela está validando, dando um aval, né? Quando a gente tem estratégias que alguém está recomendando o seu produto, falando do seu produto, está emprestando aquilo que você tem de credibilidade, etc., para indicar algo. E quando a gente mistura agora, então a gente tem creator, então tem uma característica muito forte do influenciador que está ligado com a marca, todo mundo que é contratado como influencer sabe disso, e quem faz campanha também, você não quer tirar as características da pessoa, colocar um script na boca dela, você quer que ela use aquilo que ela já tem, então é creator, para emprestar aquilo que ela tem de essencial, que é as relações públicas para dar o aval, por isso que quanto maior o fit do produto e serviço, mais funciona, e com, obviamente, a propaganda, né? O que eu sinto é que existia já um crescimento da disciplina de influência como algo estratégico no marketing, né, das empresas, mas a pandemia, obviamente, acelerou pra caramba, como acelerou todo o universo digital. Naquele momento, né, pandêmico, as empresas começaram a ver que essa coisa que a Marta estava falando, né, da propaganda, de promover produtos, serviços, etc., já não era a forma mais eficiente de falar com as pessoas. E entrou muito no jogo essa coisa do PR, da reputação, da construção dessa relação das pessoas com as empresas.
E essa construção foi muito feita através de pessoas que já estavam nessa toada, vamos dizer assim, de confiança com suas comunidades, que são os influenciadores. Eu fico pensando, assim, que muito disso que a Marta estava falando, que eu acho que está drivando aí o mercado, tem a ver com uma gigante crise de confiança que a gente está vivendo, né, em relação a todas as instituições. E aí eu penso que se as marcas não construírem isso, elas não conseguem, né, construir isso sozinhas, porque a gente não confia em marcas, elas precisam fazer através de influenciadores. E eu estava justamente me atrasei, porque eu estava lendo também um artigo muito interessante que falava agora sobre toda essa questão dos cookies, né, do LGPD no mundo todo, né, e como as marcas agora não vão poder mais fazer suas segmentações de publicidade do jeito que faziam, e o lead, né, vai ficar mais caro, né, o custo para chegar no usuário pelo Facebook, por exemplo, vai ficar mais caro. Todo o mercado de influência vai crescer ainda mais, né? Então a gente começa a ver que, então influência é estratégico para construir confiança, nessa relação de reputação, essa conexão real, e agora também como uma opção, vamos dizer assim, que se equipara ao que a gente fazia antes com mídia, né? Então a gente está começando a trabalhar os dois lados de uma forma interessante. Então eu vejo o futuro assim indo se fortalecendo, né? A influência se fortalecendo com essa disciplina que entrega algo que talvez outras formas de comunicação no digital não entreguem. Uma coisa que a gente tem percebido sobre a própria evolução dos influenciadores é que, se a gente observar os últimos 2 anos, a humanidade criou muito mais conteúdo do que todo o seu período de existência, né? Muito pelo acesso à internet, aos devices como o celular. E isso faz com que a gente tenha esse fenômeno de overcontent, né? Então, muito conteúdo, e as pessoas cada vez mais busquem influenciadores como curadores de conteúdo. Então, eu posso falar por experiência própria, eu prefiro muito mais absorver as notícias que eu preciso por pessoas que eu confio, né? Então esses influenciadores, do que necessariamente ficar ali, nossa, eu vou ter que olhar aqui, vou olhar ali. Então eu tenho as pessoas ali onde eu vou querer ter esse conteúdo curado de moda, culinária, viagens, e essas pessoas me entregam. E essa relação contínua, né, com recorrência, gera essa confiança que os influenciadores tanto trazem, né? Acho que o grande segredo disso é você fazer um paralelo. Quando você olha hoje para a novela, toda marca que aparece ali, você sabe que está pagando e sabe que está pagando caro, porque na novela a margarina não tem marca, né? Só que o influenciador é o contrário. Ele convive com marcas o dia inteiro. E aí quando ele vai mencionar uma marca, é porque está ressaltando a importância que ela tem ali no dia a dia deles, né? Tanto que existe agora um outro fenômeno, né? Até com essa regulamentação do CONAR, da sinalização, que realmente aquilo é uma publicidade. Porque a forma, muitas vezes, que eles falam e a autenticidade que eles utilizam para fazer uma propaganda paga acaba sendo a mesma, eventualmente, de uma orgânica. Então, é sempre importante sinalizar. Uma visão que, pelo menos aqui na Speed, a gente tem empregado muito é mudar a visão da utilização do influenciador. Então, olhar para o influenciador como a comunidade que ele possui, não apenas como o próprio influenciador. Então, metrificar essa comunidade é você entender como a sua mensagem vai chegar naquele microcosmos, naquela subcultura que você está trabalhando. E aí, traduzindo, né, trazendo para a realidade aquela mensagem de grandes marcas. Eu até brinco, né? Quando você vê um comercial dublado na televisão, a gente fica aqui maluco, né? Pô, como que os caras estão passando um comercial dublado na televisão brasileira? E aí quando você vê uma mulher de 35 anos que é mãe, trabalha, falando de um produto que realmente é relevante para ela, você tem uma outra dimensão dessa parte do conteúdo como um todo. Então, para a gente hoje, a evolução do trabalho com influenciadores tem muito a ver com os dados e aí com as estratégias que, como você mencionou, são de marketing aplicado a comunidades. Criar um conteúdo mais de meio, depois um mais de fundo, porque vai conectando e vai, vamos dizer, vai esquentando o próprio lead, porque a comunidade vai entendendo como que aquilo faz parte do dia a dia daquele influenciador de uma maneira mais profunda, né? Para que haja uma conexão mais direta. Então acho que esse é o ponto do entendimento. A gente percebe hoje, aí trazendo números para vocês, que estratégias que trabalham a partir de 6 meses começam a trazer um resultado relevante para aquela marca. Então, trabalho recorrente com campanhas de otimização da ativação como um todo. E aí, hoje,
campanhas que têm mais de um ano, por exemplo, o Spotify, que é um cliente que está há quase 2 anos e meio com a Squid, conseguem chegar numa capilaridade onde a gente sabe que o cupom com fundo vermelho performa mais do que o cupom com fundo azul. Que o produto em primeiro plano traz 30% mais de engajamento do que o produto em segundo, e assim por diante. Essa estratégia mesmo da gente começar a fortalecer os nossos canais próprios, nossa mídia própria, né, para se preparar para esse futuro aí sem cookies, transformando os nossos clientes em promotores de marca, usando inclusive as comunidades desses influenciadores, né? Por isso que eu sempre coloco na minha estratégia, principalmente quando eu falo de micro, né, trabalhando com todos os níveis, mas micro, essencialmente o micro tem que ser consumidor mesmo do produto, porque ele tem que gostar daquilo, tem que viver aquilo, tem que continuar consumindo para se tornar um promotor real, né, com poder de verdade ali na fala muito maior. A gente está muito atento a uma métrica que chama taxa de retenção, que tem a ver com o que o Rafa estava falando sobre a qualidade da interação, e que isso não vai estar no print do Analytics do influenciador. O que é a taxa de retenção? É quando do total de comentários que foram deixados ali naquele post, quantos são sobre o conteúdo. Ou seja, porque um bom influenciador é aquele que é capaz de pautar a conversa, porque ao pautar a conversa ele tem a oportunidade de moldar o pensamento e gerar alguma ação, seja para o que for. Então, se não existe taxa de retenção, não existe influência. Então, para a gente é uma das coisas mais importantes. Agora, eu queria trazer para você que não existem métricas universais para saber se a gente chegou lá. Cada objetivo de comunicação vai pedir uma quantidade de métricas e KPIs. Então, por exemplo, se você está fazendo uma ação de awareness, não adianta você querer cobrar dados de conversão. Se você está fazendo uma ação de consideração, não é o momento de pensar, provavelmente, em métricas de awareness, tipo alcance. Então, o que vai drivar a sua lista de KPIs é o objetivo da sua ação. Então, não existe métrica única, não existe KPI único. Mas eu acho que um bom cheiro, que é bom para todos os tipos de etapas do funil, é a taxa de retenção,